Fala, minha gente! Vamos nessa então falar sobre Grêmio 1, Juventude também 1, que acaba de acontecer na Arena do Tricolor. Para o quê? Deixa eu ver aqui no comunicado que a assessoria mandou. 21.740 torcedores. E palmas para essa galera que no meio do carnaval parou tudo para ver um jogo que não foi bom. Aliás, o título é esse, os pontos muito preocupantes que estão aparecendo no time do técnico Luiz Castro, que colocou, a bem dizer, o time titular. Tinha o Everton, tinha o João Pedro na direita, aí é verdade que o Wagner Leonardo não jogou, jogou o Vieri, isso já é uma informação, porque cadê o Kahneman? O Kahneman claramente não tem tanta moral com ele. Marlon, Arthur e Dodi, aí mais à frente tinha TT de um lado, Pavon de outro, centralizado William, no ataque Carlos Vinícius. Esse é um time titular do Grêmio, a gente já sabe mais ou menos qual é a escalação que o técnico Luiz Castro vai colocar em campo. Mas aí eu preciso te dizer, o time foi extremamente lento. Em certo momento eu até troquei mensagens com uma pessoa que estava na arena dizendo assim, cara, a sensação que a gente tem, e eu tô na praia, vi pela televisão, mas é que era um time extremamente lento, um time que parecia que era a primeira partida do ano, sabe? Aquele que os caras estão com a perna pesada, que estão sentindo justamente o jogo. Só que não foi só isso. Se tu olhava para cada jogador que ou na parada técnica para tomar uma água, ou quando o cara era substituído ia para o banco de reservas fazer gelo nas coxas, ou até mesmo dentro de campo, quando tu olhava para um Arthur, tava todo mundo parecendo estar exausto. O Arthur então estava exaurido. Não foi uma boa partida do Arthur, a gente pode começar a avaliar que o Arthur vai jogar bem, vai jogar mal. Teve uma bola pro Vieri, que o Vieri estava lá puxando depois o pé, que o Arthur toca uma moranga para ele, que não é uma normalidade, tem alguma coisa que naquele momento saiu equivocada, mas o Arthur também não fez uma grande partida. Só que o que eu quero colocar aqui é o que está acontecendo. Eu não sei se esse trabalho físico que está sendo feito, o Grêmio está em meio a uma espécie de pré-temporada, mas se aí tem uma questão, olha, estratégica, que um pouco tu vai sentir um pouco mais agora, mas a longo prazo vai dar resposta e daqui a, sei lá, 1 mês, 2, 3, a gente vai estar dizendo, puxa vida, os caras estavam certos, eles acertaram em fazer esse tipo de preparação física. E também não sei se de fato não é um choque de realidade de uma comissão técnica que é europeia, embora tenha trabalhado no Brasil, pode ter isso, de ter aí se atrapalhado um pouco com a questão da preparação física no Brasil, de já jogar dias antes. Lembra que lá no começo eu cheguei a dizer, o Grêmio fez a primeira partida oficial do ano com o time titular. Eu disse, meu Deus, os caras estão há 8 dias trabalhando, já estão jogando. Eu, JB, na minha humilde análise e olhar de jornalista, eu não faria isso. Mas eu sou jornalista, os caras são da comissão técnica, tá, beleza. Só que hoje o que tá posto é isso, tá? É uma preparação física que é preocupante, que tem um ponto de alerta. E que a gente começa a ver jogadores saindo, indo direto pro gelo, jogadores apavorados de tão cansado tomando água na beira do gramado, ou um Arthur que tá, sim, cara, exaurido, dentro de campo, tu tá percebendo. Então, fisicamente, tem alguma questão que está acontecendo. Pode ser estratégico ou não, mas isso está acontecendo. Eu já vou seguir no vídeo, que eu sei que é o que vocês querem, mas como eu não fujo da raia, eu tô aqui para mostrar a minha conta na KTO, que dessa vez eu bati na trave todas as vezes, ó. Eu botei Grêmio vence com o TT marcando gol. Teve gol do TT, mas só não teve o Grêmio vencer. Pra tu ver como eu também me quebro, ó. Eu tinha botado 10 e ia sair com 47 nesse xodão aqui, tá? E aí a outra que eu tinha colocado era o seguinte, ó. Ambos os times marcam e ia ter gol do Talhari. E o Gabriel Talhari até teve uma chance razoável de gol ali. Tinha botado 6 e ia sair com 62. Cara, podia assim, ó. O Talhari, esse 2-1, um gol do TT, vitória do Grêmio, eu ganhava 47, né? Aí, aqui poderia ter sido 2-1 com o gol do Talhari. O Grêmio estaria com a vitória, teria melhor e tudo mais, e teria ambos marcam. Eu ganharia uns 100 e poucos reais aqui, né? Me quebrei. Fui mal na KTO nesse final de semana, pelo menos na parte do Grêmio. Mas para mostrar que eu mostro as ganhas e as perdidas. Se tu quiser, tem 20 reais em aposta grátis para tu tentar de novo lá na KTO. Quer conhecer? É só vir aqui, ó, na aba promoções, e procurar aqui, ó, tô procurando pra ti já, pera aí, rapaz, onde é que tá aqui, ó, chance extra de até 20 reais, vê as condições dessa promoção e bora lá brincar e se divertir com o juiz na cabeça, beleza?
Não esquece, na descrição ou no primeiro comentário tem o link personalizadinho do JB pra ti. O primeiro tempo inteiro é um Grêmio tentando ou uma bola mais longa, cruzada, mas principalmente finalizando de fora da área, finalizando de fora da área e nada que fosse interessante. Nenhuma bola que fosse de fato, olha, teve uma que o Jandrei fez uma defesa e ponto, não mais. Aí o William, que tá jogando centralizado, caindo um pouco mais pelos lados, ele tá na esquerda, puxa pra dentro, bate uma bola invertida pro TT aparecer de surpresa, cabeceia ela, o jogador de Juventude se atrapalha, mérito do TT, que não é tão alto, cabeceia e faz 1-0. Ali o Grêmio vai pro intervalo, aliás, o Grêmio faz o seu gol, mas a gente precisa colocar aqui, a gente precisa começar a olhar a análise. Não tava jogando tão bem. O Grêmio não dá pra dizer assim, opa, peraí, o Grêmio jogou uma partidaça, o Grêmio tava jogando bem. Não, meus amigos, vamos com muita calma nessa história. Não era um bom jogo desde aquele momento. Isso eu acho que todo mundo que for olhar vai entender e vai confirmar e vai dizer assim, pá, beleza, tá ok. Vai pro intervalo e o Luiz Castro faz uma mudança. Ele tira o William, imagino por questão física, mas pode ter sido outra coisa, bota o Jefinho. O Jefinho não é destaque. O Jefinho não consegue jogar bem. Só que o que já não estava tão legal fica pior, porque o Juventude adianta linhas. O Juventude no primeiro tempo, e depois veio a se repetir isso, estava jogando na teoria com 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 pontas e um centroavante. Era um 3-5-2. Na prática, os 3 zagueiros, os 2 laterais recuavam, o Natan, o lateral direito, passou aqui pelo Inter, um cara Santos, Inter, não teve destaque. No Juventude, ok, vai ser titular do Juventude, uma linha de 5. Aí Mandaca e o Lucas Mineiro na frente, então assim, cara, tu tinha um paredão e os 2 pontas recuavam. Era a famosa uma linha de 5, na verdade, uma linha de 5, uma linha de 4 e um cara lá na frente tentando fazer alguma coisa e o Juventude não saía. No segundo tempo, o que acontece? O Juventude adianta os 2 pontas, fica fazendo marcação com os 3 lá no ataque do Grêmio e o Grêmio tem enormes dificuldades para sair. Só que o gol acontece na falha que mais está acontecendo no Grêmio, que é o sistema defensivo. A linha de defesa do Grêmio tá vazando. O Luiz Castro falou isso na última entrevista coletiva do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ele não consegue sustentar 2 linhas de 4. E eu sei que eu sou repetitivo nisso, eu falei aqui, falei no Debate Raiz. O Grêmio, quando teve o jogador expulso na última partida, o próprio Arthur fez 2 linhas de 4 na frente, é isso aí. O Grêmio não sabia fazer 2 linhas de 4 e os caras se mexiam entre eles. E aí no Morumbi depois o Balbuena disse, não é culpa dos zagueiros. Embora o Balbuena tá errando, tá sendo lento e tudo mais, mas tudo bem. É que sai um, sai outro, aí fica um tentando cobrir o outro. Dessa vez, velho, o João Pedro deixou completamente desorganizado, saiu da linha de marcação, vem nas costas dele, o cara chega na cara do Everton e fuzila ele. Se fosse o Volpi, estariam reclamando de ter tomado gol. Mas aquela é uma bola realmente complexa de bater, bate de baixo para cima, faz o gol. E o Juventude teve a chance até de virar. Aos 29 tem uma falta lateral que 3 caras do Juventude entram e o Grêmio fica olhando. A bola quica na frente do Everton e sai. E o Grêmio observando o Juventude. Olha, os caras só não viraram porque o Léo Índio, que a essa altura do campeonato tinha entrado no jogo, o Léo Índio dá uma cotovelada sem bola no Arthur na entrada da grande área. O Arthur não viu, chama o VAR, é lance para VAR, qualquer pessoa tinha que marcar, aquilo era agressão. Acho que ele inclusive pode ir a julgamento se complicar porque ele bateu propositalmente. E aí o Juventude fica com a menos e o Grêmio fica tentando fazer alguma coisa no segundo tempo, porque, obviamente, vem mais 2 trocas do Ju, o Barbieri fecha o time e diz assim, cara, vou voltar para Caxias, subir a serra com empate, e foi o que acabou acontecendo. Por Grêmio, o Luiz Castro, tão inovador, que já tinha... depois que o João Pedro falhou, quando estavam a 1, ele tinha tirado o João Pedro e colocado o Enamorado, coloca o Enamorado em campo, mete o Pavão, que estava na ponta esquerda, para lateral direito. Tem uma galera que quer, mas assim, o técnico do Grêmio pegou um ponta, botou de lateral direito. Depois, para meter o Enamorado em campo. Depois, quando o Grêmio fica com um a mais, já nos acréscimos, é verdade, tira o Dodi e bota o André Henrique. Soluções que a gente via o Renato fazendo por aqui e todos os outros técnicos que não se gosta. A real pode ser europeu, pode ser asiático, pode ser sul-americano. Tem algumas coisas no futebol, e isso acontece, tá? Barcelona versus PSG. Veja a reta final daquele jogo fatídico que os caras viraram do Barça pro PSG. Tem uma reta final, é bola na área e de qualquer jeito os caras metendo atacante pra meia linha. No final das contas, futebol é muito parecido com o que fazia o Filipão lá atrás nos anos 90.
um lateral, um atacante vira ala e um volante sai para a entrada de um centroavante. Mas aí aqui a gente precisa falar sobre algumas individualidades, não só o Luis Castro, que nós podemos avaliar pontos positivos ou não dessas coisas que ele está fazendo. Mas, por exemplo, o Enamorado. O Enamorado entra e ele tem dois lances que a gente pode ter alguma situação para falar sobre ele. O primeiro, ele recebe na entrada da grande área, tá o Arthur livre, tem outro jogador, ele bate bem fraquinho, o goleiro pega. Tudo bem, perdeu uma chance, acontece. O segundo, ele tá na ponta direita, faz o drible, tá entrando na área. Velho, ele se atira, mas ele se atira assim como um balé. Ele fez um balé na frente do adversário, ele atrasou a passada para ver se o cara batia, o cara não bateu, ele caiu. O Arthur dá cartão amarelo para ele por simulação de maneira correta. Eu confesso para vocês que eu fui pesquisar se tinha VAR no Colombianão lá, onde ele jogava, para saber se de fato ele não imaginava que aqui teria VAR e que qualquer pessoa veria que ele se jogou, mas assim, grotescamente, de maneira muito feia. E depois ainda ficou recebendo gelo e gelol na panturrilha e tudo mais, sendo que, obviamente, ele forçou uma situação completamente constrangedora a cena. Não, não é esse tipo de jogador que se imagina que o Grêmio vai pagar seus 4 milhões de dólares como pagou. Outra questão ainda, o Vieri jogou de zagueiro. Isso mostra que o Kahneman está claramente fora dos planos do Luis Castro, tal qual a gente tinha falado há muito tempo aqui. O Kahneman é visto pelo Luis Castro como um cara que não tem velocidade para jogar do jeito que ele, Castro, quer. Mas assim, o Balbuena joga. O Balbuena foi o outro titular. E aí, qual é a explicação para ter chance o Balbuena e não ter o Kahneman? Eu só estou colocando aqui na mesa uma situação. Outra, o Mac entrou. E a verdade é que o Mac não conseguiu produzir, não fez nada absurdamente bom. Mas eu te confesso que, sem queimar o garoto que está começando a sua trajetória no profissional e que tem possibilidade, poxa, o Chelsea querer ele não é por nada, o Shakhtar Donetsk está até sendo falado que vai voltar, não é por nada, mas eu tenho a sensação que o Mac está se atrapalhando de uma coisa. Ele sabe da expectativa criada e ele está louco para corresponder e para mostrar algo diferente. E aí ele faz uma falta completamente desnecessária para mostrar que ele está tentando fazer a marcação lá em cima. Ele faz um corta-luz, como teve uma vez uma hora que ele fez uma jogada de ataque do Grêmio e ele faz um corta-luz meio Rivaldo, do outro lado, mas meio Rivaldo pro Ronaldo, que tu diz, ele só esqueceu de ver se tinha um coleguinha atrás dele, ele fez o corta-luz, não tinha ninguém atrás dele, sabe? Ele parece querer estar fazendo algo diferente até para mostrar seu cartão de visitas e se atrapalha um pouco. Mas teve um torcedor que me mandou na rede social, eu sempre tento interagir com a galera, e ele disse, JB, que beleza, rescindiram com o Edenilson, tá indo pro Botafogo, porque não tá bem, mas se a gente tirar o Carlos Vinícius, que a verdade é quase fez o gol do 2-1 sozinho, numa jogada isolada dele, quem que foi bem? Tem que rescindir com todo mundo. Até o Arthur tá mal. O TT fez o gol, mas não foi destaque. Então assim, velho, é preocupante. É preocupante. Mas o que o empate 1-1 pro jogo da volta, do Juventude, que vai jogar em casa, tem algum benefício? É preocupante porque o nível de atuação do Grêmio não está sendo animador. Eu acho que eu, você e o Luis Castro temos que concordar com isso. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.